Eu queria que você me contasse um pouquinho sobre valores para exportação, porque na minha opinião leiga, eu tenho a sensação de que na cabeça da população e do próprio empresário que exportou, é caro exportar por conta de frete, por conta de burocracia. Queria que você explicasse um pouquinho isso. Essa questão das taxas portuárias, aeroportuárias, ela está vinculada diretamente à condição de venda que você vai estar realizando a sua exportação. Então, por exemplo, nós temos na exportação 11 opções de Incoterms, que são as condições de vendas. Aí eu faço uma analogia, por exemplo, quando você compra alguma coisa no mercado interno. Então, se eu entro em contato com uma distribuidora de São Paulo, ele pode me vender FOB, que é onde eu vou contratar o frete para coletar lá, ou ele pode me vender CIF, onde ele vai contratar o frete e colocar esse produto na minha empresa. Na exportação, da mesma maneira. Então, por exemplo, quando nós dizemos FOB Paranaguá, que você está realizando uma exportação para o mercado norte-americano. Então, o que nós vamos ter que considerar? É importante usar um exemplo para que a gente tenha um ponto de partida, né? Então, nós vamos ter que considerar que o exportador vai ter custo. Além do custo do produto e a embalagem, você vai ter o custo com a taxa de contratação do câmbio. Então, o banco te cobra uma média de $50 para fechar o câmbio para você. Se for um câmbio, se for dois câmbios, você já tem que multiplicar isso. Você vai ter um custo de pegar essa mercadoria e colocar ela dentro de um container, fazer toda a amarração dentro do container e a lacração para colocar em cima do navio, porque nós estamos vendendo FOB em Paranaguá. Significa que todas as taxas até colocar em cima do navio são por conta do exportador. Mas isso que é interessante, o exportador ele não vai ter que tirar isso da margem de lucro dele, ele vai agregar sobre o produto, né? O que mais nós devemos considerar? Esse transporte rodoviário, então até Paranaguá, essa mão de obra de colocar essa mercadoria dentro do container, o custo dentro do porto, por exemplo, hoje no TCP aqui em Paranaguá nós temos 7 dias livres de armazenagem, mas você tem que considerar que a companhia marítima vai cobrar a liberação de BR, que é o conhecimento de embarque, o THC, que é a capatazia de movimentação, e tem outras taxas aí que são taxas cobradas pela companhia marítima. Ou seja, essas taxas elas estão cada vez mais acessíveis. E para complementar e fechar, também tem a taxa do despachante aduaneiro. Isso que é interessante, o desembaraço aduaneiro é muito mais barato na exportação do que na importação. Como a exportação está cada vez mais simplificada, o honorário do despachante aduaneiro, da comissária de despacho que vai estar já vendendo, é muito menor, hoje aí uma média de 350, 400 reais, dependendo do tipo de exportação que é realizada. Claro que vai depender aí do tipo de produto. Né? Gostaria até de perguntar para o Lenizio, que o Lenizio explicasse para a gente um pouco sobre a importação com drawback, né, sobre você importar matéria-prima, industrializar e fazer... Interessante, isso é um assunto bem em alta, inclusive agora durante a pandemia, né? Gente, existem incentivos legais feitos para incentivar, né? Incentivo para incentivar, mas ficou meio cacófago, mas vamos lá. A legislação propicia esses incentivos para que a indústria barateie o seu custo com objetivo de exportar. O Kleber falou, por exemplo, no drawback. O drawback é um compromisso onde você tem de importar uma matéria-prima ou determinados componentes mesmo acabados, trazer essa matéria com o detalhe, você não paga tributo nenhum para essa matéria entrar. Então, existe uma cautela fiscal, existe vamos dizer, hoje se chama drawback eletrônico, né? Porque também é uma operação eletrônica hoje, onde você vai informar dados do que você vai produzir e o que você vai utilizar. Você traz isso, monta o seu produto e você tem o compromisso de exportar, tá? Mas digamos que não deu para exportar, ou deu só para exportar parte da produção. Você pode, então, nacionalizar o resto, daí pagando os tributos somente sobre aquela parte que foi para o mercado interno, tá? Então, isso é uma maneira de incentivar, principalmente quando o industrial aqui, ele já tem o chamado, vamos chamar assim, o cliente certo, né? Então, eu vou dar um exemplo bem banal para você entender. De repente, você tem o teu comprador de geladeira lá no exterior, mas você achou um motor de geladeira que é mais barato trazê-lo, por exemplo, hoje está muito comum trazer dos países da antiga cortina de ferro, né? Eslováquia, Romênia e outros países, né, da chamada antiga cortina de ferro. Então, de repente, você traz 1000 motores
para fabricar 1000 geladeiras e você tem o compromisso de exportar 1000 geladeiras. Mas digamos que o teu cliente lá falou, não, eu só quero 800 geladeiras. As outras 200 que você fez, daí você vai poder vender no mercado interno, pagando só o tributo sobre aquela mercadoria que foi importada e que foi utilizada nessas 200 geladeiras. O drawback, ele tem um sistema de controle que eu diria assim, bem rígido. É por ato concessório, é por produto que você vai fabricar. Então, se você disser, por exemplo, eu vou fabricar geladeira, o teu drawback é para geladeira, tá? Mas não adianta querer fazer ventilador. Aí seria um outro ato concessório. Então aí você pode ter um ato para ventilador, para liquidificador, para geladeira, etc. Já o incentivo para indústrias de grande porte, por exemplo, a indústria automotiva, a indústria aeronáutica, a indústria de telecomunicações, você tem um incentivo fiscal muito maior que se chama RECOF. É o regime especial de controle informatizado da empresa, onde você pode importar tudo que vai na sua linha de produção com 100% de suspensão do tributo, ou seja, você não paga nada na entrada desse produto no país, só que daí você tem compromissos mínimos de exportar. Então, por exemplo, no drawback, se você fabricou 1000 geladeiras, não quiser exportar nenhuma, você pode nacionalizar as 1000 e pagar o tributo aqui. No RECOF, não. Você tem o compromisso, por exemplo, de exportar 70%. Vou falar porque isso aqui não é demérito, pelo contrário, acho que é mérito. As indústrias aqui, a Volvo, a Nissan, a Renault, todos eles, a Siemens não sei se já foi embora de Curitiba, mas já foi, né? A Siemens, todas elas tinham esse regime de entreposto sob controle informatizado, que nada mais é que um drawback generalizado, onde tudo fica ao cuidado da empresa, claro, com empresa que tenha milhões de patrimônio líquido, né? Obrigação de exportar, por exemplo, numa determinada época, havia a obrigação de exportar no mínimo 70% da produção por ano daquele regime incentivado que você teve. Mas é uma tremenda de uma facilidade, né, para as grandes indústrias, aí realmente não é dedicado ao pequeno produtor ou ao médio, né? O pequeno produtor, o médio industrial, eles têm essa vantagem do drawback que, embora ele seja estratificado por produto, mas você tem o benefício dele também. E o drawback pode ser uma coisa muito simples, digamos que a embalagem custe barato lá fora e ele faça todo o produto com componentes nacionais. Ele pode trazer a embalagem, embalar e exportar o produto embalado, que também é uma opção do drawback. Entendeu? Por exemplo, uma empresa que compra todo o produto agropecuário brasileiro, ela pode já embalar aqui no Brasil? Sim, o produtor aqui pode trazer a embalagem do exterior, já manda para o destinatário final embalado, exatamente. É isso aí, entendeu? Então... Por exemplo, o café, o Brasil é um grande exportador de café, traz a embalagem lá de fora, pelo regime de drawback, suspensão, faz a embalagem aqui e depois exporta o produto embalado.